Mentira! Foi. Se você usar isso, eu dei processo seu saco. Quem decide o que vai e o que não é a Natália, viu? Ah, Sou é? não, Ah, você tá. resolva com ela. Eu sei onde ela mora, né? Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson, novamente aqui com o Nestor Távora. Tudo bom, Nestor? Para a bem, irmão. segunda parte desse vídeo, se você não viu a primeira parte, a gente tratou sobre o concurso que Nestor fez para ser aprovado para a Defensoria de Alagoas. E hoje, toda a estratégia que ele usou está lá no primeiro vídeo. Você vai ver no link aqui embaixo, tá? Hoje a gente vai para a segunda parte desse vídeo, em que ele vai falar como é que foi entrar na defensoria, como foi o exercício da função, você entender mais como é que é a defensoria pública. Eu já falei para vocês também que eu sou defensor, mas aí a gente vai ter aqui uma visão diferente lá em Alagoas. E também sobre como ele deixou o cargo de defensor. Isso é uma coisa aqui que a gente vai tratar também, e também o aspecto quando começou a lecionar e tudo mais. Nestor, seja bem-vindo novamente aqui. Obrigado. Se apresente novamente, porque talvez a pessoa pegou do segundo vídeo, mas não pegou o primeiro. Bem, eu sou Nestor Távora, professor de processo penal, sou ex-defensor público hoje e realmente atuei por alguns anos na Defensoria Pública do Estado de Alagoas. Perfeito. E aí a gente conversou sobre toda a passagem dele até ser aprovado no concurso de defensor, e a gente vai para a segunda parte. Aí você entrou, começou a trabalhar como defensor. Como é que foi? Bem, assim, primeiro uma experiência super interessante. Eu vivi a minha vida toda na capital. Eu acabei indo para o sertão alagoano, é uma região bastante humilde, muito carente, com índices de criminalidade expressivos, com demandas das mais variadas e uma comarca com vara única à época. Então eu recebia todo tipo de demanda, não só no âmbito penal, mas também na esfera civil, e você percebia uma população muito carente, almejando uma prestação jurisdicional eficiente e, sem dúvida, com parcos recursos e necessidades das mais variadas para atender um público que não só vivia na cidade, como também na zona rural da cidade. Nestor, foi um impacto para você? Tá acostumado a morar na capital, ver uma vida diferente e ver as necessidades das pessoas assim diferentes, porque eu senti muito isso quando eu entrei. Pois é, foi bastante impactante, principalmente pela convivência com a miséria absoluta. Não é a miséria que você visualiza da pessoa no semáforo pedindo esmola, da pessoa que dorme na rua, é pedinte, porque essa em algum momento do dia, pelo trânsito da população, pelas pessoas que residem naquele lugar, ela consegue alguma coisa. A dificuldade maior é quando o cidadão está num ambiente onde ele não tem a quem pedir socorro, porque a pessoa ao lado não tem como socorrer. Então era uma miséria total e restrita, muitas crianças nessa condição, sem escola, sem alimentação. Na época o auxílio governamental ainda era muito parco, então você percebia de fato que o apoio era do Estado posto, e quem tinha para socorrer na cidade? Ora, além obviamente da polícia judiciária, mas o fórum, e o fórum atende pelo nome do defensor, do juiz e do promotor de justiça. Principalmente do defensor, né? Principalmente. Que é assim, todo mundo que tem uma necessidade que precisa ser suprida pelo Estado, só vem socorrer com a gente, né? Com a Defensoria Pública. A Defensoria Pública é o para-raio. Ela é a primeira fonte, a ponta de lança. Mesmo que não sejam demandas diretamente vinculadas à Defensoria Pública, da pessoa que quer noticiar um fato criminoso ao sujeito que tem uma demanda perante a prefeitura, primeiro ele vai se informar no fórum. E o fórum atende pelo nome inicial, a depuração, a peneira é a Defensoria Pública. Todo mundo manda pra ali, diz, a Defensoria Pública entra naquela porta ali. Fale ali com o defensor, que na dúvida você dá bom dia a ele, alguma coisa sai, é mais ou menos assim. E aí, Nestor, você começou a atuar, e você pode falar um pouquinho da atuação, no que você atuava? Acredito que ela devia ser vara única, né? Exatamente. E pegava tudo, mas como é que era o dia a dia do defensor público para você nessa situação? Porque muita gente que está nos assistindo, nos ouvindo, pensa assim, vou fazer o concurso, quero ir lá, vou ser defensor, vou ser juiz, promotor, analista, o que for, mas às vezes não sabe a realidade, o que é que vai enfrentar e qual a natureza do trabalho em si. Assim, o meu concurso foi o primeiro concurso público para a Defensoria Pública do Estado de Alagoas. Antes, o exercício da Defensoria Pública ele era assimilado pela própria Procuradoria do Estado. Então, naquela época, a instituição estava nascendo, começou a se fortalecer, a atividade logística ela ainda era muito humilde. Eu, quando assumi o fórum, entre aspas, ele funcionava na própria estrutura da Câmara de Vereadores do município. Então, a Defensoria Pública praticamente sequer tinha uma sala formal, era um ambiente totalmente adaptado
para todos, não só para a gente, mas também para o Ministério Público e para a magistratura. Depois construíram a logística, um fórum já com todo o aparato, toda a estrutura, e de fato o dia a dia me sinalizava no seguinte sentido: primeiro, a necessidade de solução das demandas das diversas áreas, mas dentro de uma parca estrutura em termos de eficiência e de efetividade, tipo pessoas que precisam de remédio a encaminhamento para atendimento médico. Então era muito comum, ou então crianças que não tinham com quem contar, porque ou os pais não tinham promovido o registro, ou então dependiam de alimentos, mesmo com o devido registro. Então eram ações muito frequentes. E na atividade dos assistidos no âmbito penal, ora, crimes de ordem patrimonial, crimes contra a vida, crimes contra a pessoa, onde, independentemente da existência da prisão cautelar, nós acompanhávamos uma demanda penal, onde a efetiva realidade da Defensoria Pública para poder atuar coligindo os elementos de argumentação técnica, mas também elementos probatórios para contra-argumentar a inicial acusatória do MP, de fato você é jogado num ambiente onde você precisa criar a sua estrutura. Porque, clínico geral. Exatamente, é um clínico geral e dentro de uma ambientação onde, à época, sequer você tinha uma assessoria. Né? Hoje é muito comum que você esteja no interior, precise de uma consulta, algo, até para trocar experiência com os colegas, você assimila isso em alguns núcleos na capital. Sim. Na minha época isso não existia, então era você e você mesmo. Ou contando sempre, obviamente, com a colaboração, com o empenho e com a atenção e boa vontade de colegas que você conhece por questões circunstanciais. Você não tinha algo institucional para poder lhe dar o suporte. Então era uma realidade muito mais árida do que a realidade que hoje está construída. Perfeito. E aí foi passando o tempo e eu queria que você falasse um pouquinho sobre o período que você passou na Defensoria e assim, você ficou sempre nesse local, foi para outro local. Como foi a sua evolução na Defensoria? Interessante, pelo seguinte, na minha época eu fiquei sempre no interior, eu não fui para a capital, eu exonerei antes, mas a gente acumulava, então você tinha acumulação de comarcas e você precisava atender a outras comarcas porque o número de defensores era insuficiente para o número de comarcas do estado. Então você ainda tinha uma realidade de acumulação para poder dar atenção a uma outra comunidade que tinha tantas demandas quanto aquela onde você já era lotado originalmente e você acabava se desdobrando para conseguir dar esse suporte. Então era uma realidade bastante difícil, porque você tinha as viagens, você tinha um desgaste de deslocamento, você tinha uma realidade de audiências, né, em 2 comarcas, às vezes até em 3 comarcas, e acabava demandando tempo e, obviamente, a necessidade de organização para conseguir dar vazão ao trabalho. 2 coisas importantes que o pessoal não atenta quando vai fazer concurso, que é o seguinte: quando a gente faz concurso, a gente pode fazer para qualquer estado, pode passar em qualquer lugar. Perfeito. E eu sei que você é daqui de Salvador. Perfeito. E foi aprovado lá em Maceió. Então minha primeira pergunta é o seguinte: como é que ficou essa relação? Salvador, Maceió, vinha fim de semana, como é que era e assim, qual o grau de sacrifício que isso exigiu de você? Na verdade, assim, se você for pensar no estado de Alagoas, eu fiquei na cidade de Pão de Açúcar, eu não fiquei na capital, eu fiquei no interior. E o que foi muito gratificante pela realidade de vida, pessoas que realmente, assim, eu fui recebido numa cidade e até hoje tenho amigos, efetivamente, é uma palavra que você precisa empregar com muito cuidado, mas na minha comarca, nossa, o meu assessor até hoje é uma pessoa muito próxima e eu tive realmente, assim, essa questão do deslocamento que reservar uma parte da minha vida para construir a logística do ir e do voltar. Porque sua família estava aqui, né? Porque minha família estava aqui, eu tinha uma filha recém-nascida na época, eu sempre dei aula, então você também tinha demanda docente e as demandas de viagem. Já ensinava? Já ensinava, eu comecei a ensinar antes de tomar posse. Foi? Antes de tomar posse. E já na faculdade, cursinho, como é que era? Na verdade é o seguinte, eu vim de família de professores, né? Minha mãe é professora, meus tios são professores, eu sou neto de professor e de professora, então o ímpeto, o desejo de lecionar, ele sempre existiu. Mas experiência, eu até contei isso, eu tenho uma filha hoje que vai fazer 11 anos agora. Já tá... Não, ela perguntava, eu tive a oportunidade... Já deu um quadro pra ela de presente, botou lá, uma lousa. Tudo que você aprender, me ensina aqui. E ela é boa, né? Assim, articulada. Mas eu contava a ela exatamente como foi a minha experiência no primeiro momento. Eu estava, já tinha sido aprovado, né? Meu nome já tinha publicado no Diário Oficial, que é uma experiência, é um momento extremamente gratificante, é emocionante, é extremamente emocionante. É impressionante quando o seu nome está no Diário Oficial, como aquilo é emocionante.
Foi tão emocionante quanto o dia que me ligaram para saber se efetivamente eu ia tomar posse. A hora que pergunta ingênua. Mas naquela época eu já tinha passado, mas continuava estudando porque imaginava, eu não tinha muita ideia de quanto tempo iam levar para poder chamar as pessoas que tinham sido aprovadas. Então hoje você tem jurisprudência dizendo, passou, tem um número de vagas, você tem direito a ser empossado. Ora, isso é de algum tempo para cá. Na nossa época não tinha muita essa história. Eu estava te dizendo, quando eu passei na Defensoria na Bahia, eu disse, fiz Alagoas, perdi, fiz na Bahia, passei, disse assim, olha, aposentei, viu? Só vou ficar aguardando me chamarem. Pois é. Mas naquela época não. Na minha época não, de jeito nenhum. E de todo modo você não tinha muita exata noção de quanto tempo levariam para chamar. Então eu estava naquela dúvida cruel, continuo estudando, porque não é só o desgaste do estudo, mas também envolve a questão emocional. Você se dedica. Na hora que você passa, sai o nome no Diário Oficial, ora, no primeiro momento você relaxa. Sim, para retomar o ritmo e para se predispor, se submeter àquele grau de tensão absurdo, aquele grau adrenal tão intenso, é uma decisão importante. E aí eu vi uma válvula de escape. Num belo dia eu estava lendo o jornal, sempre cultuei o hábito de ler o jornal quando estava me preparando para concurso, inclusive, porque para poder escrever você tem que ler bastante, e não só ler o aspecto técnico, mas também a literatura não jurídica. A gente fica alienado, né? Exatamente. E você, um aspecto importante, né? A questão de estar vinculado com um bom vocabulário, de ter criatividade. Criatividade era a palavra que eu queria encontrar. E a leitura não jurídica, ela fomenta a criatividade para poder você dissertar, para você conseguir desenvolver o raciocínio lógico, concatenar as ideias, estruturar uma questão dissertativa, se comportar bem numa prova oral. E naquela época eu realmente não sabia quando eu ia ser chamado, se eu ia ser chamado, em que circunstâncias. E eu estava com a seguinte ideia, bifurcou. Eu vou continuar estudando ou vou trabalhar? Lendo o jornal, no hábito que eu tinha, que eu nutri, vinha lá um pedido de professor de Direito Penal, Direito Processual Penal, porque ia ter concurso público para a Polícia Judiciária do Estado da Bahia. Concurso que levou 10 anos para sair. Mas foi curso, não foi? Pois é, nossa senhora. Eu li o jornal, falei, meu Deus, eu vou lá. Eu quero dar uma aula, talvez tenha chegado o momento. Fui, como quem não quer nada, fui atendido pela secretária, o dono do curso não podia me atender, não estava lá, estava indisponível. Ela me chamou no outro dia para poder dar uma aula teste, entrei numa sala com mais de 100 alunos, dei minha primeira aula e depois disso nunca mais parei. É pior do que craque em termos de vício. Terrível. Então gosta muito de Nossa senhora, isso não para mais. Então você tem que se desdobrar. Defensoria, família, ministrar aula. E aí chegou um momento em que... Aí chegou um momento onde eu vi que dentro da academia, da atividade docente, era fundamental continuar estudando. A pós-graduação eu já tinha feito, mas eu queria muito fazer um mestrado. E foi publicado o edital para o mestrado, para a seleção do mestrado da Universidade Federal da Bahia. Os colegas de docência à época sempre estimularam muito essa continuidade. Eu prestei e fui aprovado. E à época eu pedi a licença na expectativa de poder acompanhar o mestrado, porque era mais uma atividade e aí de fato eu não conseguia abraçá-la dentro da realidade do meu dia a dia, do meu ritmo. À época eles me concederam uma licença curta, à época também era sem remuneração, depois eu tive a condição de prorrogar pelo mesmo período, mas aí eu ainda estava no meio do mestrado, menos da metade do mestrado, e a resposta era volta ou permanece. Então você ficou naquela escolha cruel, Sofia, cruel, entre lecionar, seguir esse caminho que eu acredito que é o que você adora fazer, né? Exato. E também continuar na defensoria. E aí a sua escolha foi para... Eu optei, assim, por sair da Defensoria Pública. Claro que foi uma decisão muito difícil. Principalmente, às vezes a gente fala de maneira protocolar. Eu acredito que o olhar no olho percebe quando existe realmente, assim, sentimento na palavra. Sim, a gente estava conversando ontem sobre isso. Exato. Assim, foi uma decisão muito difícil. Eu gostava muito da Defensoria Pública, da atividade. Eu me sentia útil dentro de uma prestação concreta, onde você via o resultado do seu trabalho semanalmente. Mas tinha a questão das viagens, que realmente eram muito penosas. E a atividade docente não é só atividade intelectual, é atividade física. Se você não está bem preparado para dar uma aula fisicamente, você não tem ritmo, você não consegue passar o conteúdo. E na preparação para concurso, o Gerson bem sabe, são 3 horas em pé. 3 horas em pé pela manhã, 3 horas em pé à noite. Se é uma aula de pós-graduação, são 4 horas em pé e num ritmo frenético, alucinado.
mesclando preparo físico com conteúdo, é uma maratona em cada dia de aula. Então, fisicamente eu estava exaurido e eu optei. Quem está assistindo acha que está tendo trabalho, né? Ficar ali Nossa. anotando. Quem está em pé, ele explicando tudo isso. Exato, é uma atividade bastante extenuante. E Nestor, eu acho que isso também revela pra gente uma lição, que é a seguinte: muitas vezes a gente está num caminho e acha que aquilo é tudo na nossa vida, e na vida existem muitas possibilidades, inclusive dentro da área jurídica, por exemplo, da área de concurso, que é lecionar, tem a advocacia também. E qual a importância que você diz aqui para a gente finalizar esse bate-papo, a importância de a pessoa escutar o coração dela e ver o que realmente ela faz melhor ou gosta mais de fazer? Bem, assim, eu ouvi uma expressão tem pouco tempo, pode até parecer um clichê, ela está amplamente difundida em rede social, mas que me marcou muito. Uma frase que na verdade era uma indagação, uma interrogação, dizendo: quanto estão lhe pagando para você abrir mão de seus sonhos? Um amigo meu, inclusive formou comigo, mas já é um pouco mais velho, tem idade de ser meu pai, até vou falar o nome dele, Alex Sampaio, ele diz o seguinte: Nestor, se por acaso você se arrepender, você volta. Você faz concurso novamente, você vai se dedicar de novo e você tem ímpeto, força de vontade, você passa novamente e readequa o caminho, mas o importante é se permitir escolher. Isso eu acho que é fundamental, porque passa muito rápido, é clichê, mas é uma verdade. Eu olho outro dia, o Gerson perguntou no primeiro vídeo, o concurso aconteceu há quanto tempo? Eu já não sei mais, assim, eu tenho convicção que eu já tenho vida, né? Uma realidade que hoje é uma realidade que daqui a pouco quem vai estar lecionando, espero eu, vai ser minha filha, que outro dia estava carregando no colo. E realmente, assim, eu tive que optar, uma opção bastante difícil, mas não me arrependo em nenhum momento, acredito que faria tudo novamente, e eu acho que essa é a convicção que você talvez pense deitando sozinho que você está no caminho certo. Será que se eu vivesse de novo eu teria feito as mesmas escolhas? Será que eu tivesse, independentemente da religião que você siga, mas se eu tivesse que reencarnar, se vivesse tudo novamente, eu viveria satisfeito? Pelo menos eu acho que eu posso dormir tranquilo dizendo que sim. Perfeito. Nestor, muito obrigado por esse bate-papo. Eu prometi no começo do primeiro vídeo que ia dizer uma novidade, e a novidade é a seguinte: Nestor agora faz parte aqui da família do Método, já comigo, com Natália, e em breve terá uma mentoria em processo penal. Então, se você tem dificuldade em processo penal e já quer cortar esses caminhos que ele falou no primeiro vídeo, com a experiência de Nestor, tanto como uma pessoa que fez concurso público, passou por tudo isso, como também um especialista, para mim o maior especialista em processo penal hoje em dia. Obrigado. Vai ser com ele aqui em breve, então a gente vai dar notícias em breve sobre isso. Enquanto isso, acompanhe nossas dicas. Nestor vai ser muito mais constante agora, vai ter dicas de processo penal aqui no canal. Nestor, muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado, pessoal. um abraço, até mais.